A paz do Senhor, querido, que a paz de Cristo venha estar reinando sempre no seu coração. Neste momento, quero compartilhar com você mais uma vez uma palavra aqui no nosso quadro, né? Uma palavra que vai tocar no seu coração, uma palavra que com certeza pode mudar a sua vida, pode dar um rumo, pode dar uma direção para o seu coração. Quero compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Estava meditando na palavra de Deus e teve uma expressão aqui na palavra que me chamou muito a atenção. E eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, a palavra revelada. A maior revelação que nós temos é a palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2 e o versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Diz-nos assim a palavra de Deus. Quero compartilhar este versículo e um outro versículo também. Aí, conforme eu vou falando, eu vou mostrando para você a ligação dos dois versículos. Diz assim o primeiro versículo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Grave essa palavra todos. Grave essa palavra todos, tá? Grave essa palavra. Agora vamos para o próximo versículo. No versículo 4 do mesmo capítulo, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Novamente, grave essa palavra todos. Grave essa palavra. Pois bem, estava meditando aqui na palavra de Deus e analisando essa expressão. Nesse primeiro versículo eu vejo algo interessante que a palavra de Deus nos coloca aqui, que vai contra a lei da física. Vamos novamente refletir aqui no versículo, que diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que a física diz? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas a Bíblia diz aqui que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Mas o interessante é que essa expressão aqui não é o todos de modo físico, mas era de modo espiritual. Estavam todos no mesmo lugar. Estavam todos com o mesmo propósito. Estavam todos com o mesmo coração atento. Todos ligados em um mesmo propósito. Nós vemos o seguinte. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vejam só, eles receberam uma promessa de Deus, guardaram em seus corações essa palavra e permaneceram firmes, todos no mesmo lugar, ou seja, todos no mesmo propósito, todos ligados tudo no mesmo propósito, no mesmo objetivo, todos estavam unidos. E qual é o resultado dessa união de todos no mesmo lugar, de todos juntos? O resultado, sabe qual é? É no versículo 4 que eu acabei de ler. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos estavam reunidos, aonde? No mesmo lugar, no mesmo objetivo, no mesmo propósito. E o que aconteceu? Todos foram cheios. Aqui nos reflete o seguinte: como é importante todos nós estarmos em união. Como diz o Salmo, né? Quão bom e suave é que todos os irmãos vivam em união. Isso traz frutos, isso traz bênçãos incalculáveis para a nossa vida. Nós observamos que precisamos estar todos em união. Infelizmente, nos dias que nós vivemos, nós observamos grandes divisões no meio da igreja, entre pastores, líderes, entre conjuntos da igreja. E todas as classes nós estamos vendo essa divisão.
Como podemos todos estar divididos, separados e todos serem cheios do Espírito Santo? À luz da Bíblia aqui, na lição que ela nos ensina, impossível. Precisam estar todos no mesmo lugar, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, sem divisão, todos unidos, para que todos venham ser cheios do Espírito Santo. Todos alcancem a plenitude em Cristo Jesus. Então, deixo essa reflexão para o nosso coração da importância da união entre nós, irmãos. Poderíamos citar outros exemplos. Jesus mesmo disse que um reino dividido não subsistirá. Mais um exemplo que o próprio Jesus nos ensinou, falando que é para nós ficarmos em união, nós ficarmos juntos. A igreja de Cristo, ela não pode ser dividida. E não podemos estar com divisão. Não pode ser. A gente tem o grupo das crianças, temos o grupo dos adolescentes, temos o grupo dos jovens, tem as irmãs do círculo de oração e por aí vai. Aí tem o culto das irmãs, aí tem o culto dos jovens, tem o culto dos adolescentes. E uma coisa que eu tenho observado, é que essas divisões, certo, nós precisamos fazer uma divisão, vamos dizer assim, uma divisão administrativa dos trabalhos. Esse é só um exemplo que eu estou dando. Sim, nós precisamos, mas é interessante que essa divisão não aconteça no quesito espiritual, no quesito união. O problema é que isso tem afetado o quesito união e espiritual. O certo seria culto com toda a igreja na direção dos jovens, culto com toda a igreja na direção dos adolescentes, culto com toda a igreja na direção das irmãs. Assim, seria muito melhor, traria muito mais uma reflexão maior para observar que os trabalhos são da igreja. Quem é a igreja? É eu e você. É criança, é jovem, é adolescente, somos todos nós. Então não podemos agir em divisão dessa forma. Não podemos. Isso tem prejudicado de forma muito grande. Quem tem mais tempo na fé, quem tem mais anos, eu ainda considero novo na fé, mas há uns anos atrás nós não observávamos. Tinha um culto dos jovens, a igreja estava presente, era culto com as irmãs, mas estava todo mundo lá. Os irmãos estavam participando. E lá Jesus salvava, batizava com o Espírito Santo, era o fogo, era uma glória. Vou usar até uma expressão que eu ouvi hoje que eu achei interessante. Os irmãos, eles saíam cuspindo fogo e rotando brasa. Era assim que era dentro da igreja, assim, essa união, todos juntos, né? Infelizmente nós temos observado essa divisão. Então, amados, vamos orar, vamos analisar como está aí na sua igreja. Começa a fazer uma análise e que a gente, em oração, nos juntando entre nós, possamos agregar mais união, trazer mais a união. Vemos essa união do início da igreja, quando a igreja começou. Que união linda, que união bela. Isso contagiou o mundo todo. Porque todos estavam juntos, todos estavam com o mesmo objetivo e todos foram revestidos. Imagina, se a igreja fosse dividida lá no começo, se ela tinha causado tanto impacto, tinha alcançado tantas pessoas. Assim, não tinha. Então precisamos clamar pela união da igreja, precisamos clamar pela união dos irmãos. Então, amados, vamos estar todos no mesmo lugar, para que todos venham ser cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu lar. Fique com essa palavra em nome de Jesus.